Hi folks, welcome to our first class, our first lesson. Muito bem, então a gente chegou aqui então na nossa primeira aula desse curso e essa aula traz uma matéria que é muito simples, muito fácil de usar, mas ela apresenta um certo desafio, porque ela pode ser uma coisa meio traiçoeira e o fato dela ser traiçoeira está mais conectado à nossa própria língua, ao português, do que ao inglês em si. Estruturalmente falando, é uma coisa muito fácil de aprender e vocês vão conseguir lidar com ela de maneira muito desenvolta, eu tenho certeza. O problema aqui está mais na maneira como a gente pensa em português e eu vou explicar o porquê. A questão é a seguinte, em português a gente raramente, hoje em dia, a gente escuta pessoas usando o verbo haver, existir, não é? Tudo que eu vou falar que tem ao meu redor, né? Quando a gente nasce, a gente está aprendendo, dando os primeiros passos na língua, a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende é nomear o mundo, falar de se diferenciar do mundo e falar quem você é e falar do que está ao seu redor. Pois muito bem, essa ferramenta, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com nomear o mundo. Então eu aprendo a falar as coisas que estão ao meu redor, porque sem isso uma língua não existe, não é? A gente nomeia as coisas, não é? É um processo natural, orgânico, pelo qual a gente passa na nossa própria língua. Pois muito bem. Em português, quantas pessoas você escuta dizendo, por exemplo, há um cachorro do lado de fora da minha casa? E quantas falariam, tem um cachorro do lado de fora da minha casa? Quantas pessoas diriam, há 2 alunos esperando por você? E quantas diriam, tem 2 alunos esperando por você? Pois muito bem, esse é o meu ponto, não é? Porque atualmente na língua portuguesa tem certas coisas que a língua, ou que a própria evolução da língua vai deixando de lado e substituindo por outras mais práticas. Uma dessas coisas que para alguns grammarians, né, ela não é considerada uma coisa muito correta, que é o uso do tem nesse lugar do haver e existir. Muito bem, em inglês você não tem esse problema, porque a gente não usa o tem, né? E este é o pulo do gato, porque o brasileiro pensa, tem um cachorro do lado de fora, e ele pensa cá com os botões dele, tem é have, então ele cria a frase usando o verbo have, que não tem nada a ver com isso. Então eu queria falar para vocês que quando a gente for pensar em português, o tem uma pessoa falando sobre língua, tem uma pessoa assistindo um vídeo, esse tem não é o verbo have. Have vai vir depois de um sujeito, I have, you have, he has, she has, etc. Né? Então essa combinação, não é? Essa história do tem, da existência, ele é feito em inglês com uma combinação de 2 elementos. O primeiro elemento é a palavra lá, que é o there. A gente tem here aqui e a gente tem there, lá. Pois muito bem, a gente junta o there com o nosso amiguinho de sempre, o verbo to be. Então eu vou ter 2 formas possíveis no presente. Eu tenho o there is, para uma coisa que é singular. There is a dog outside my house. Tem um cachorro do lado de fora da minha casa. E no plural seria there are dogs outside my house. Ok? Muito bem. Isso tudo que eu estou falando, de certa maneira, é muito simples, acredito. Então o maior desafio que o brasileiro tem é exatamente compreender que quando ele estiver criando esse tipo de pensamento em português, que ele deve ir para esse lugar e não para o nosso amiguinho o verbo have. Ok? Muito bem. Por que isso é tão importante assim? Isso é importante porque, assim como em português, essa história do haver e do existir, ela se desdobra em vários outros tempos verbais. Então eu posso falar, há uma festa, haverá uma festa, vai ter uma festa, teve uma festa, tem tido festas, pode ter uma festa, deve ter uma festa, tem que ter uma festa esse final de semana.
todas essas estruturas são feitas com there is e there are em inglês, que também se desloca no tempo, pegando o verbo do passado, o tempo perfeito, ou futuro. There will be, there is, there was, there were, there have been, there can be, there should be. Ou seja, quando a gente está aprendendo o nosso amiguinho aqui, there is, there are, a gente está aprendendo também uma coisa que se desdobra na língua e que no fundo significa muito na língua, que vai nos ajudar a descrever tudo que está ao redor e também brincar com isso na ideia do tempo, não é? No futuro, no passado, enfim. Muito bem. Com essa estrutura também, a gente consegue fazer, juntar com outros complementos para criar outros tipos de pensamento, não é? Bom, mas antes de eu falar isso, eu quero chamar a atenção para a importância, mais uma vez, do verbo auxiliar. Então, se o verbo auxiliar aqui no caso é o verbo to be, e é representado pelo is e pelo are, e é com ele que a gente faz a interrogativa e a negativa. Então, se eu quero saber se tem uma flor, uma linda flor no seu jardim, eu vou perguntar: is there a beautiful flower in your garden? Por exemplo. E se eu quero perguntar no plural, eu falaria: are there good students in your class? For example. Alright? E a negativa também é exatamente, eu preciso do verbo auxiliar. Então, se eu tenho there is a blue ball in my room, a negativa seria there isn't a blue ball in my room. There are birds singing outside. There aren't birds singing outside. E a negativa interrogativa também, aren't there, isn't there. Então, portanto, aqui funciona a lógica do verbo auxiliar que vai nos acompanhar nesse processo de aprendizado da língua inglesa, ok? Muito bem. Com uma estrutura como essa também, eu posso ir para outros lugares. Por exemplo, eu posso descrever coisas, a existência de coisas em movimento, ou a funcionalidade de algo. Então, eu posso falar, tem um médico para cuidar dos pacientes, ou eu posso falar, tem médicos cuidando dos pacientes. São situações diferentes, percebe? Tudo isso eu faço com o verbo, com there is, there are, e vou adicionando os complementos. Então, se eu quero trabalhar com a ideia de que tem médicos cuidando dos pacientes, eu vou usar uma estrutura muito parecida com o português, que eu vou usar o gerúndio. Então, eu falo, there are doctors taking care of the patients. Eu posso falar que tem um cachorro latindo no meu quintal. There is a dog fazendo o quê? Barking in my backyard. Mas eu também posso falar que tem médicos para cuidar daquele paciente. There are doctors to take care of that patient, for example. Alright? Então, quer dizer, é uma estrutura muito, muito importante para que a gente consiga descrever tudo que está rolando ao redor. E repito, não é? É assim que a gente aprende uma língua, não é? A gente aprende a língua nomeando o mundo. Então, é preciso que eu adquira nesse momento, e através de uma estrutura como essa, que eu adquira essa possibilidade de aprender as palavras, não é? De aprender a nomear as coisas, falar bola, parede, gato, cachorro, almofada, celular, câmera, mulher, homem, etc. Tá legal? Muito bem. Um momento. Pois bem, uma outra coisa que é importante a gente entender é que quando a gente tem uma estrutura como essa, as estruturas da língua nas mãos, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue brincar com essas estruturas e entender a funcionalidade dessas estruturas. Uma estrutura como essa, there is, there are, a gente pode usar de inúmeras maneiras. Uma delas, eu acabei de explicar, eu posso falar tem um cachorro latindo, ou posso falar tem um médico para cuidar do paciente, não é isso? Agora, eu também posso usar essa estrutura com o que, quando, quem, onde, não é? Que são os double-age words, double-age adverbs, não é? Que são tão famosos e importantes na língua, porque sem eles a gente não consegue entender onde, quando, quem, etc. Que são what,
where, when, how, why, who, e por aí vai, não é? Então, por exemplo, eu posso pensar, eu ganho uma cesta e é uma surpresa, eu posso perguntar o que que tem na cesta? Então seria what is there in the basket? Então eu estou somando essas informações, não é? Eu posso querer saber quando tem uma festa, um festival de arte legal na sua cidade, então eu posso perguntar when is there a nice art festival in your city, in your town? Alright? Eu posso querer saber onde tem um bom bar, um bar legal para a gente ir hoje à noite. Então eu poderia perguntar where is there a nice pub, a nice bar for us to go tonight? For example, yeah? Eu posso querer saber por que que tem tanta gente assistindo esse vídeo. Então poderia ser why are there so many people watching this video? What is important about it? Yeah? E por aí vai. Então é importante a gente entender que quando a gente pratica uma estrutura e tem tempo organicamente de assimilar essa estrutura, a gente também consegue ter um alcance maior com essa estrutura. A gente vai desvendando os caminhos e aprendendo as possibilidades de combinação. Essas são algumas possíveis combinações. Nos exercícios e na nossa aula prática presencial, bem, remota, a gente vai praticar exatamente isso. Como que eu trabalho there is, there are com esses double H words. Muito bem, então eles são em português algo parecido com quantificadores. Se eu tenho a quantidade exata para te informar, eu não preciso desses quantificadores, não é? Se você me pergunta quantos ovos tem na geladeira, eu te falo, tem 6, tem 12, tem 8. Para que eu vou usar um quantificador? Eu estou te dando o número exato. Muito bem. Então os quantificadores, eles nos servem quando a gente não tem uma noção exata ou quando a gente não consegue ser preciso sobre a quantidade de alguma coisa, tanto para mais como para menos. Então eu posso falar, tem muitos ovos, tem ovo bastante, suficiente. Não, tem alguns ovos, tem poucos ovos. Tem uns poucos ovos, dá para a gente fazer um omelete e tal. Não tem ovo nenhum. Então é disso que eu estou falando. Eu estou falando, os quantificadores são exatamente esses bichinhos que a gente vai usar para a gente conseguir falar sobre quantidade sem ser exato. Muito bem. Tem uma questão aqui que é fundamental nesse processo também, nesse momento do aprendizado de qualquer pessoa, nesse momento mais inicial. O que rola? Em inglês, assim como em português, as palavras têm categorias, não é? Basicamente, existe duas categorias de palavras, não é? Existe aquela palavra que você pode contar e existe aquela palavra que você não pode contar. A palavra que você pode contar é chamada de count nouns, or countable nouns. São nomes substantivos contáveis. Exemplo, aquilo que você pode dividir em unidade. Pulseira, relógio, copo, caneta, pessoa, real, dólar, coisas que você pode quantificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Consequentemente, elas têm uma forma singular e têm uma forma plural. Então, se eu tenho a dog, eu vou ter two dogs. Se eu tenho a dollar, I can say $2. $10, $1,000. Então tudo aquilo que eu posso contar significa dizer que eu tenho uma forma no singular, que é uma unidade que vai ser precedido do I e do N, e eu tenho uma forma plural. Beleza. E existe, por outro lado, as palavras uncountable nouns, ou non-count nouns, que são palavras incontáveis, coisas que eu considero enquanto massa. A gente é muito familiarizado com essa ideia. Tempo. Eu tenho pouco tempo, muito tempo. Dinheiro. Você não fala eu tenho muitos dinheiros, não é? Você fala eu tenho muito ou tenho pouco dinheiro. Você fala tem muito ou pouco açúcar no meu café. Mas assim como em português, eu posso lidar com palavras que
que ficam no meio das duas, não é? Que tanto podem ser contáveis como incontáveis. Açúcar é um desses exemplos, não é? Nas reações químicas, nas formulações químicas, eu posso dizer que existem 2 açúcares, mas eu não falo que eu tomei muitos açúcares no meu café, não é? Eu falo, eu coloquei muito açúcar. Então essa palavra é considerada incontável às vezes e contável às vezes, dependendo do contexto. Espaço. Eu falo, meu guarda-roupa tem pouco ou tem muito espaço, mas a minha casa tem espaços diferentes. Então, de uma maneira eu estou quantificando, da outra não. Muito bem. Essas palavras incontáveis jamais são precedidas de I e de N, porque como elas não têm elas são consideradas na massa, no volume, você não tem como quantificar. Se você não tem como quantificar, você não pode dividir em unidade, você não pode falar um espaço, quando ele é incontável. Um dinheiro, você fala dinheiro, tenho muito ou pouco dinheiro, muito ou pouco tempo, beleza? Bom, muito bem. Quando a gente aprende agora que there is, there are, para a gente aprender os quantificadores, por que a gente precisa entender essa categoria das palavras? Porque senão, em alguns momentos, eu vou me dar mal. Então a gente vê na tabela aqui que na parte de cima da tabela tem todas, digamos, as coisas quando a gente quantifica para mais. Então eu tenho exemplos aí, a lot of, lots of, plenty of, que funcionam para os dois, contáveis e incontáveis. E aí eu tenho uma primeira diferença, eu tenho o many ou several, que a gente só usa para palavras contáveis. Então eu falo, tem muitas flores, eu falo there are many flowers. Mas eu não posso fazer isso quando a palavra é incontável. Eu não posso falar there is many time. Eu tenho que falar there is a lot of time. Então, o many a gente só usa para as palavras contáveis. Muito bem. Aí a gente entra naquele lugar do meio, não é? Naquele lugar que não tem nem muito nem pouco, que é o lugar do algumas, que é o some, e que para nossa sorte você pode usar com contáveis ou incontáveis. Então eu posso falar there are some books, e eu posso falar there is some water. Ok? Então o some a gente pode usar para contável e incontável. E aí a gente parte para a parte, ainda tem o enough, que é esse o suficiente, não é? Então eu posso falar there are enough books, there is enough water, beleza? Tanto para um quanto para outro. E aí agora a gente entra no lugar delicado, que é o lugar do pouco. Não é? Porque agora sim vai fazer uma diferença se eu consigo compreender, se eu compreendi se a palavra qual é a categoria da palavra, se ela é contável ou incontável. Porque quando eu tenho palavras contáveis, eu devo trabalhar para falar pouco ou uns poucos, eu tenho que usar fio a fio. Quando eu trabalho com palavras incontáveis, eu não posso usar esses dois, eu tenho que usar little e a little. Muito bem? Só um detalhe aqui, para que vocês compreendam, né? Se a gente pudesse fazer uma gradação, assim, a gente tem que entender que a few e a little são mais do que few e little. Então, por exemplo, eu te encontro na rua e pergunto se você tem tempo para a gente conversar. Aí você vira para mim e fala assim, eu tenho um pouquinho de tempo, dá para a gente conversar. Então você vai falar, yes, I have a little time, we can talk, it's alright. Né? Eu tenho um pouco de tempo, a gente pode conversar. Se você me falar que você tem pouco tempo, infelizmente não dá para conversar. Então você vai me falar, I have little time, I can't talk now. Maybe some other time. Né? Eu tenho pouco tempo agora, não dá para a gente conversar, talvez lá na frente. Então, um copo com um pouco de água que dá para tomar, matar a sua sede. There is a little water. Um copo com pouca água, there is little water in the glass. E a mesma coisa acontece com palavras contáveis. Se eu falo que I have a few minutes to talk to you, eu estou falando que eu tenho uns poucos minutos para conversar com você, dá para conversar. Now if I tell you, se eu disser para você, I have few minutes
there are few minutes only for our conversation, it's not enough, não é o suficiente, ok? Muito bem. E por fim, eu apresento aqui o último ponto ali da tabela ali, que é o no, não é? Que é uma alternativa para a negativa que a gente vai aprender quando a gente estuda o inglês e que não é muito comum em português. Então eles fazem isso, eles mantêm o verbo na afirmativa e usam essa partícula, o no, criando uma negação, uma alternativa para a negação de quando você coloca o verbo na negativa. There aren't books, there are no books. There isn't time, there is no time. There aren't flowers, there are no flowers. There isn't space, there is no space. Ok? Muito bem. Os quantifiers, eles têm esse segundo quadro que eu apresento agora. Espera aí que eu vou repetir isso. Bom, agora a gente vê aqui o segundo quadro, que é o quadro da negativa. A única mudança, duas mudanças ocorrem. Primeiro que a gente entra, um novo elemento chega aqui comparável ao many, não é? Para palavras contáveis. Quando eu tenho aí there aren't many books here, eu posso na negativa. Já vimos que o many só é usado para contáveis, mas na negativa, para incontável, eu posso usar o much, que é uma palavra importante da gente lembrar. Então eu posso falar there aren't many books e posso falar there isn't much water. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre o much é que geralmente ele só é usado na interrogativa e na negativa. Então é por isso que é importante a gente sempre ter em mente o a lot of, porque o a lot of vai ser o nosso coringa para falar de coisas contáveis e incontáveis quando a gente quiser falar muitos, ok? Muito bem. Então essa é uma primeira diferença que entra o much. E uma segunda diferença é que, a princípio, na regra clássica, aquilo que é some na afirmativa, quando a gente passa para a interrogativa ou para a negativa, deve virar any, que é um assunto que a gente vai ver um pouco à frente em detalhes, porque também é uma coisa muito importante da gente aprender. O que eu queria dizer agora para vocês é o seguinte, é como que a gente... Bom, essa história dos quantificadores, a gente vai ter que voltar nela inúmeras vezes até que vocês se familiarizem com essa história e não precisem mais ficar olhando tabelinha, não é? Porque isso tudo tem que estar aqui, né? Enquanto a gente fala. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando eu quiser perguntar quanto ou quantos, eu vou precisar de dois desses quantificadores, mais exatamente o many e o much, que a gente acabou de ver. Então, se eu quiser fazer uma pergunta sobre as coisas contáveis, se eu quero saber quantos alunos tem na sua sala, ou se eu quero saber quanto café tem no armário, pois bem, esse much, que é um elemento novo que entrou aqui na história, talvez a gente tenha um pouco de familiaridade com ele, porque quando a gente está viajando, geralmente a gente vai perguntar o preço, todo mundo sabe, né? Como é que fala? How much, how much, how much, how much? Não é porque a gente quer saber how much money. How much do I have to pay? Então tá relacionado com quanto. Muito bem, mas quando eu quero trabalhar com quantos, não é how much, é how many. Então o many a gente relaciona diretamente com palavras contáveis, o much com incontáveis, e são esses dois juntos com o how que a gente vai usar para perguntar sobre quantidade de coisas que a gente pode contar e quantidade de coisas que a gente não pode contar. Exemplos. How many books are there on your shelf? Quantos livros tem na sua estante? How much space is there in your room? Quanto espaço tem no seu quarto? How many shoes
are there on the floor? Quantos sapatos tem no chão? How much money is there in your pocket? Quanto dinheiro tem no seu bolso? Beleza? Então eu preciso saber lidar com, entender a categoria da palavra, se ela é contável ou incontável, porque senão, inevitavelmente, eu vou cometer erros aqui, não é? E como eu costumo dizer, erro é uma maravilha, não é? Não tem problema nenhum errar, o problema é não aprender com o erro. Então, se você vai errar, erra com força, com muita segurança, erra bem errado, para que você possa se falar depois, beleza, errei, agora aprendi. Então, todo erro é uma oportunidade para aprender, e não há processo de aprendizado de uma língua sem incluir erro. A gente tem que aceitar humildemente e seguir adiante, beleza? Uma última coisa, para a gente fechar esse bloco, essa aula, que é um pouquinho, alguns outros exemplos dessa segunda maneira de negar, dessa maneira alternativa de negar. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de frases na negativa, e depois eu vou mostrar para vocês como que é feito essa alternativa da negativa. Então, começando pelas palavras contáveis, então eu posso ter um exemplo como there aren't trees on my street. Não tem árvores na minha rua. Se eu quiser negar de outra maneira, eu vou falar there are, eu trago o verbo para afirmativa e uso no. Ao invés de fazer o aren't, eu uso o no. Então eu falo there are no trees on my street. Ok? Um exemplo incontável. Então eu penso there isn't wine in the glass. There isn't wine in the glass. E eu posso fazer a negativa passando um verbo para afirmativa. Então o que era there isn't virou there is. Só que agora eu uso o no ao invés de usar o isn't. Então eu tenho there is no wine in the glass. Alright? There aren't birds on the tree. There are no birds on the tree. There isn't tea in the pot. There is no tea in the pot. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Acho que deu para a gente cobrir mais ou menos a importância ou toda as inúmeras possibilidades que eu tenho, não só de trabalhar com there is, there are, mas também de vocês compreenderem que através da prática de uma mesma estrutura eu tenho tempo suficiente para aprender outras coisas fundamentais na língua que vão fazer falta quando eu for lidar com estruturas mais complexas que estão vindo por aí. Tá legal? Espero que você tenha curtido. I hope you have enjoyed. E a gente se vê na nossa aula específica sobre there is, there are, na qual a gente vai praticar com força. Take good care of yourselves and see ya.